Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, está escrito: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que possamos entender um pouquinho o contexto desta palavra, o que Deus quis dizer a Paulo com essa palavra, e mediante o que Deus quer falar conosco nesse momento de devocional, eu vou ler para vocês um pouquinho do contexto dessa história. Paulo escreveu 1 Coríntios para resolver problemas doutrinários da igreja, doutrinários e éticos. Ele também enviou Timóteo para ajudar a Coríntios a corrigirem esses problemas. E aparentemente essas medidas não alcançaram resultado satisfatório, não alcançaram o objetivo de Paulo. Então Paulo viajou de Éfeso diretamente para Corinto, a fim de resolver essas questões doutrinárias. E ele foi resolver essas questões pessoalmente. Essa segunda visita foi dolorosa para Paulo. E isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, mostra isso, que essa visita foi uma visita dolorosa. Um homem em particular assumiu a liderança de ataque à autoridade de Paulo. Então isso vem relatar para nós o quê? Paulo, ele amava essa igreja. Ele tinha um amor incondicional a essa igreja. Mas, lá para frente, em todo esse contexto, a gente pode observar que teve alguns membros desta igreja, a gente vê lá na frente, que aceitou a correção de Paulo. Mas tinha um grupinho que se levantou contra a autoridade de Paulo. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, nesse momento de devocional. É sobre isso que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã. As perseguições que nós sofremos. Você que é mulher de Deus, que é homem de Deus. Você líder da igreja, pastor, pastora. Não importa a posição a qual Deus te colocou. Mas a palavra que Deus tem para nós nesta manhã é a respeito disso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo, ele saiu completamente arrasado. A situação estava tão ruim para o lado de Paulo, que até questionar a santidade da liderança, a integridade da liderança de Paulo foi questionada. Será que isso não se aplica à tua vida hoje? Você ama as suas ovelhas. Deus te colocou um amor incondicional pelo teu ministério. Aí quando você menos espera, tem aquele grupinho que não concorda com a sua autoridade. Aquele grupinho que não concorda com o que você fala. E ainda questiona a sua integridade, a sua integridade ministerial. Porque assim como Cristo demonstrou-se fraco ao se entregar na cruz, querido e querida, nós precisamos lembrar que Cristo se fez fraco, que Ele mesmo, o próprio Cristo, padeceu por nós, nas suas fraquezas, nas suas tentações, Ele foi tentado, para entender o que você está passando hoje, para entender o que eu estou passando nesse dia de hoje. Então a verdade é que Paulo tinha uma fraqueza, tinha um espinho na carne. E ninguém sabe ao certo dizer que espinho era esse. E Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que ele ficasse livre desse espinho. E veja bem,
Mesmo ele tendo a fraqueza dele, Deus confiou nas mãos dele abrir igrejas, ele era apóstolo. Então isso não quer dizer, querido e querida, que você deva ser forte o tempo todo. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Então Paulo tinha esse espinho na carne. Satanás esbofeteava Paulo com essa fraqueza. E ninguém sabe, como eu disse ao certo, que fraqueza era essa. Essa fraqueza poderia ser uma enfermidade. A fraqueza que Paulo passava poderia ser algo emocional, uma fraqueza emocional. Poderia ser uma fraqueza humana. Poderia ser as perseguições que Paulo sofria na igreja de Corinto, pessoas querendo passar por cima da autoridade dele. E essa carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, a palavra diz aqui no estudo que foi uma das cartas mais lindas que Paulo escreveu. Uma carta onde ele expressa o amor dele incondicional para a igreja de Corinto. Mesmo a igreja, ou parte dela, não aceitando a liderança de Paulo, Paulo os tratou com muito amor, mas ao mesmo tempo com muita autoridade. Uma coisa que ele não admitiu é que colocasse em dúvida o ministério dele. Então, nesse momento, creio eu, que no momento da fraqueza de Paulo, Paulo deveria ter questionado a Deus, uma coisa que eu e você questionamos muito para Deus. Senhor, mas eu estou passando por isso. Senhor, olha essa área da minha vida, a qual eu sou tentada todos os dias, o qual eu tenho que lutar o tempo todo para me ver livre. Senhor, me livra desta fraqueza. Porque essa fraqueza está sendo usada contra mim, estão levantando contra a minha vida. E começam a te apontar. Começam a apontar diante de você, mas você é assim, você age assim. E vão justamente ali, na tua ferida, na tua fraqueza, no teu ponto fraco. Mas o Senhor disse essa palavra para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E olha o que Paulo disse. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando fraco, então eu sou forte. Ele disse, quando estou fraco, aí é que estou forte. E esta carta, esta epístola de Paulo, em 2 Coríntios, ela vem falar sobre a obediência à liderança. Nós temos a obrigação de respeitar a liderança que Deus colocou diante da gente. Nós temos a obrigação de respeitá-los como autoridade constituída por Deus. Essa palavra fala também, essa epístola também vem trazer para a gente a importância da gente ter a plena confiança no Senhor. Essa epístola vem falar para a gente da plena dependência que nós temos no Senhor. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Tudo que nós fazemos é segundo o poder que Deus opera na vida da gente. É na nossa fraqueza que Deus age.
É na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Porque se não houvesse fraqueza no homem, se nós não tivéssemos as áreas das nossas vidas onde nós somos o tempo todo tentados, a soberba iria tomar conta do nosso coração. A altivez tomaria conta do nosso coração. Porque o próprio Paulo, como apóstolo, como autoridade, como homem de Deus, ele disse: para que eu não me exaltasse nas visões que Deus tinha dado para mim, o Senhor me permitiu os espinhos na carne. Porque toda a visão que Deus tinha dado para ele, Paulo já tinha consciência que muitos iriam se levantar contra ele. Muitos não iriam aceitar a visão profética que Deus tinha dado a Paulo, como aconteceu. E muitos começaram a questionar o ministério de Paulo, a integridade do ministério de Paulo. Mas ainda assim, Deus mostrou para Paulo que o poder dele iria sim se aperfeiçoar na fraqueza dele. Paulo se gloriou nas fraquezas. Então, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, eu quero terminar esta palavra dizendo, na carta, quero terminar essa palavra dizendo algumas palavras que Paulo disse nessa carta de saudação aos Coríntios, lá no versículo 4 do capítulo 13, que diz assim: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, meu amado e minha amada, você que sofreu ou está sofrendo perseguições por causa da cruz de Cristo, por amor a Cristo, se já não estão dando mais a credibilidade ao seu ministério, se você está sendo apontado, perseguido por causa do teu amor, da tua posição, por causa das revelações que Deus tem dado a você e por causa da autoridade, da posição de autoridade que Deus tem dado a você, eu te falo neste momento de devocional: levante-se, erga a tua cabeça, em nome de Jesus. Se despoje, se desfaça de todo esse desânimo que está tentando tomar conta de você. Você que já pensou em parar, você que já pensou em abandonar o seu ministério, de abandonar até mesmo a tua caminhada, e chegou a um ponto que você começou a desacreditar em si mesmo, desacreditar até mesmo no chamado de Deus para a tua vida. Eu quero compartilhar com você esta palavra. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Medite. Medite nessa epístola. Medite em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios. E você vai ver que as mesmas aflições que você está passando hoje, um homem de Deus, um apóstolo de Cristo chamado Paulo, viveu. Se apegue a essa palavra e que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Eu só queria